Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 32 e a gente vai estudar a posição relativa de reta e plano. Bom, primeiramente, que tipo de problema que a gente vai resolver nessa aula? Se vocês lembrarem na aula passada, o tipo de problema que a gente estudava era o seguinte, né? Eram dadas duas equações de reta e a gente queria determinar a posição dessas duas retas no espaço. Na aula de hoje, serão dadas duas equações. Uma equação será de uma reta e uma equação será de um plano. A gente vai querer determinar a posição dessa reta em relação a esse plano, tá? Basicamente, então a reta pode ser paralela ao plano, ela pode estar totalmente contida no plano e ela pode ser transversal ao plano, ou seja, a reta pode estar furando o plano. E quando ela está furando o plano, ela pode ser perpendicular ao plano ou não, né? Bom, a análise será feita olhando para um vetor diretor da reta e um vetor do plano que a gente chama de vetor normal ao plano, tá? Então, primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês é como achar um vetor que seja normal a um plano, tá? Bom, gente, ó, se vocês voltarem lá atrás, quando a gente estudou as equações do plano, na primeira aula de equações de plano, tá? Não a aula de exemplos. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma aula com teoria e depois duas aulas com exemplos, né? Então, na primeira aula, acho que foi um dos últimos resultados, foi essa proposição aqui, ó. Que ela diz o seguinte, né? Se nós temos, digamos que uma equação geral de um plano π, ax mais by mais cz mais d igual a zero, e u, um vetor de coordenadas mnp. Então, nós diremos que esse vetor u é paralelo ao plano quando vale isso aqui, ó. Tá? Então, o que está acontecendo, né? Então, suponha esse plano aqui, ó. Esse aqui é o plano π, né? E nós temos esse vetor u de coordenadas mnp. Ele é paralelo ao plano π. Certo? Agora, se você olhar esse resultado, eu estou fazendo a combinação linear, calculando o produto interno aqui, ó, nessa conta aqui, entre dois vetores, entre o vetor u e um outro vetor. O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Bom, por essa proposição, né? O vetor u é paralelo ao plano π. Isso é equivalente a dizer, então, que o AM mais BN mais CP é igual a zero. Agora, esse AM mais BN mais CP, se você olhar justamente o cálculo do produto escalar entre essas duas triplas, né? Esse vetor ABC, eu vou chamá-lo de N, vetor N. E o MNP é o vetor U dado, né? Aqui na proposição. Então, esse plano π e o vetor U são paralelos, né? Isso é equivalente a dizer que o vetor U e esse vetor N, quando eu calculo o produto escalar entre eles, resulta no zero, né? Ou seja, quando isso acontece entre dois vetores, isso significa que eles são ortogonais. Tá? Então, quem é esse vetor U? Esse vetor U não, esse vetor N. Esse vetor N que a gente constrói é o que a gente chama de um vetor normal ao plano π. Então, em outras palavras, que esse vetor ABC, que informações que ele dá pra gente, tá? Então, primeira coisa, se eu tenho a equação geral de um plano π, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então,
quando nós consideramos o vetor que é formado pelas coordenadas ABC, tá? Então você vai na equação geral e olha os coeficientes, né, que acompanham o x, o y, o z, nessa ordem, tá? Então, esse vetor é um vetor normal ao plano π. É o que a gente vai chamar, tá? Então, a esse vetor nós daremos o nome de vetor normal ao plano π, tá? Note que para cada equação geral a gente deduz um vetor normal, tá? Porque como a equação geral não é única, a gente vai encontrar um vetor normal ao plano para cada equação. É como as equações gerais de um plano, né? Fixado um plano. Cada uma dessas equações gerais, elas diferem entre si pela multiplicação de um número real, não nulo. Os vetores normais serão todos LD, que um vai diferir do outro pela multiplicação de uma constante. E esse vetor normal satisfaz a seguinte propriedade, ó. Se um vetor é paralelo ao plano π, esse vetor ele é ortogonal ao vetor normal ao vetor normal do plano. Né? Então, se eu pegar um outro vetor que é paralelo ao plano π, esse outro vetor também vai ser ortogonal ao vetor n, tá? Então, qual a relação entre o vetor normal e o plano π? É que ele vai ser perpendicular ao plano π. Ou seja, se eu pegar uma reta, pega qualquer representante desse vetor normal. Aí você pega a reta que passa por esse representante. Essa reta é perpendicular ao plano π, tá? Então o vetor é normal ao plano π se ele é perpendicular ao plano π, tá? E como é que a gente constrói esse vetor normal? Você vai olhar para a equação geral e pegar as coordenadas A, B e C, tá? Então vou colocar a definição aqui antes de a gente então começar a análise lá da posição relativa. Então, seja π, então a definição é a seguinte: π é um plano em que nós conhecemos uma equação geral desse plano. Então, o vetor n, que será o vetor de coordenadas ABC, é chamado um vetor normal ao plano π. Bom, é isso. Tá? Vetor normal ao plano π, só isso. Então, a característica do vetor normal é que ele é perpendicular ao plano π. E como é que a gente constrói esse vetor? Você olha para a equação geral, pega as coordenadas do x, do y, do z nessa ordem, tá? Primeira coordenada do vetor normal é o número que está multiplicando x, a segunda coordenada do vetor normal é o número que está multiplicando y, e a terceira coordenada do vetor normal é o número que está multiplicando z, tá? Eu quis comentar isso aqui, tá? Porque a gente vai precisar dele bastante para analisar como que uma reta em um plano, né, a posição relativa desses dois objetos no espaço. Ok? Bom, para analisar então a posição relativa de uma reta em um plano, a princípio a gente precisa de duas coisas. Então suponha que uma reta tem uma equação. Aí a equação pode ser dada tanto a vetorial, quanto a paramétrica, quanto a simétrica, tá? Então digamos que uma reta R, nós conhecemos uma equação, digamos, vetorial, e para um plano π nós conseguimos de alguma maneira identificar, chegar aí numa equação geral dele, tá? Então, a gente vai precisar analisar a princípio o vetor diretor da reta, né? Dado que a gente vai conseguir encontrar, e pegar um vetor normal ao plano π. Que no caso aqui vai ser o ABC. Então,
Quando a gente olha uma reta e um plano no espaço, pode acontecer precisamente duas coisas, três coisas, tá? Mas a gente vai dividir em 4 casos. A reta pode ser paralela ao plano. Só que, para simplificar nossa notação, porque ó, a reta, ó, pensa aqui, a reta R e o plano P. Ó, a reta pode ser paralela ao plano. E a reta também pode estar contida no plano. Só que assim, para simplificar a nossa notação, né? O comportamento do vetor diretor com o vetor normal, nesses dois casos, será análogo. Será o mesmo, né? E serão perpendiculares. Então, no caso em que a reta está contida no plano, nós continuaremos dizendo que a reta é paralela ao plano. Só para simplificar a notação. Tá? Então, quando a reta e um plano são paralelos, a reta pode estar contida no plano ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a reta é paralela, mas não está contida. Nesse caso, a reta é paralela e está contida no plano, tá? Ou seja, todo ponto da reta também é um ponto do plano. Ok? Agora, o caso em que a reta não é paralela ao plano, nós vamos dizer que ela é transversal ao plano, tá? Alguns autores também dizem que esse caso que a reta e o plano são concorrentes ou ainda secantes, tá? Esse é aquele caso em que a reta fura o plano, tá? Então a reta, ó gente, a reta é um negócio que não tem fim, né? Então o exemplo não vai confundir com o segmento de reta. Então ó, a reta fura o plano em um ponto, como nesse caso também, ó, digamos que está furando nesse ponto aqui, ó, a reta está furando o plano. Ou seja, quando a reta e o plano são transversais, a reta intersecta o plano em um único ponto, tá? Por isso que a gente fala fura, que ela fura o plano em um único ponto. Imagina um lápis furando uma folha de papel sulfite, sei lá. Então, naquele ponto o lápis vai furar o plano, a folha, é o que a gente chama, é o ponto de interseção. E é único, né? Aí, quando a reta for transversal ao plano, nós vamos dividir em dois casos ainda. A reta pode ser perpendicular ao plano ou não. Não. Nesse caso aqui, ó, a reta R não é perpendicular ao plano π. E nesse caso aqui, a reta R é perpendicular ao plano π. Ou seja, R é uma reta que é ortogonal a todas as retas que estão no plano π. Vocês devem ter visto isso lá em G2. Essa definição, né? A reta é perpendicular a um plano se ela é ortogonal a todas as retas desse plano. Então, quando a gente calcula o ângulo aqui, ó, vai dar 90 graus, tá? O ângulo entre a reta e o plano. Então, vamos olhar em separado cada um desses 4 casos, o que está acontecendo, né? Então, ó, a gente vai lá na reta. Para a reta, a gente encontra um vetor normal, um vetor diretor dessa reta, perdão. E no plano, a gente vai pegar um vetor normal a ele. Tá? Suponha que esses objetos sejam conhecidos. Olha só o que acontece quando a reta é paralela ao plano. Como a reta é paralela ao plano, isso também inclui o caso que a reta está contida no plano, os vetores aí que eu pintei de azul, né? Ó, R é o vetor diretor da reta R e N é o vetor normal ao plano π. Eles serão ortogonais. Então, R é ortogonal a N. Isso é equivalente a dizer que a reta R é paralela ao plano π. Tá? Só que dizer que nós já vimos, né? Então, que quando que dois vetores são ortogonais, né? Quando o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, e aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Ó, o vetor n, né, tá? Esse n, esse vetor aqui, tá? Esse aqui é o vetor n. Nesse caso acontece a mesma coisa, né?
esses vetores em azul aqui, ó, eles são perpendiculares. Se eu calcular o produto interno entre eles, resulta no zero, tá? Então, tá. Isso por causa que eles são paralelos. Agora, no caso em que eles não são, em que a reta não é paralela ao plano π, né? Ou seja, a reta então intersecta o plano π em um ponto. O que vai acontecer é que o contrário, né? Aqui vai acontecer. Se antes o vetor R e o vetor N eram ortogonais, né? Aqui não. Aqui isso aqui é diferente de zero, né? Que o vetor normal e o vetor diretor da reta não são perpendiculares, ortogonais. Tá? E aqui também, né? Se você pega o vetor diretor da reta R e um vetor normal plano π, nesse caso serão paralelos, então eles não serão perpendiculares. Então o produto escalar entre eles é diferente de zero, tá? Então a gente vai proceder nos exercícios. Primeira coisa a gente vai olhar é o produto escalar entre o vetor diretor da reta que você tem e o vetor normal do plano. Se esse produto der zero, é porque a reta é paralela ao plano π. Aí a análise é determinar agora se a reta está contida no plano ou não. Como é que a gente faz essa análise? Então é meio parecido com aquele caso que a gente viu semana passada, para analisar se as retas eram paralelas, coincidentes ou não. Olha só, nesse caso aqui, ó, a reta não está contida no plano. Então, nenhum ponto da reta está no plano. E a outra possibilidade é que a reta esteja contida no plano. E nesse caso, todo ponto da reta está no plano. Então, o que a gente vai fazer? Você vai escolher um ponto qualquer da reta e testar na equação do plano, testar se ele está no plano. Se o ponto da reta que você pegou está no plano, ou seja, por exemplo, se você tem a equação geral do plano, você testa na equação geral. Se esse ponto da reta que você pegou satisfaz a equação geral, é porque o ponto está no plano. E se o ponto está no plano, né, se um ponto da reta está no plano, é porque todos os pontos têm que estar, né? Porque só tem duas possibilidades. Ou nenhum ponto está, ou todos os pontos estão. Aí, se esse ponto que você pegou da reta, se ele não satisfaz a equação do plano que você tem aí, então nenhum ponto da reta está no plano, né? Então, se o ponto da reta que você pegou está no plano, é esse caso aqui, a reta está contida no plano. Se esse ponto da reta que você pegou não satisfaz a equação geral do plano, então não está no plano, quer dizer que a reta é paralela e não está contida ao plano. Agora o caso em que o produto escalar é diferente de zero. Isso significa então que a reta é transversal ao plano. Ou seja, ela intercepta o plano em um único ponto. Tá? Então, a gente consegue descobrir mais uma informação. Porque olha só, se eu calculei o produto escalar, ele não deu zero, então quer dizer que a reta é transversal ao plano, né? Então ela vai furar o plano em um único ponto. Só que pode ser que a reta não seja perpendicular ao plano, igual é nesse caso, e pode ser que ela seja perpendicular ao plano nesse caso. No caso em que a reta e o plano são perpendiculares, o que vai acontecer é que o vetor diretor da reta também vai ser um vetor normal ao plano. Ou seja, esse vetor normal que você tem e o vetor diretor R serão paralelos, tá? Ou seja, eles formarão um conjunto LD. E nesse caso, ó, os vetores NR não são paralelos. Isto é, essa sequência é LI. Tá? Então a análise que a gente vai fazer
né? Vai ser da seguinte maneira, né? Então vamos supor que nós temos uma equação geral, uma equação vetorial para uma reta e uma equação geral para um plano, tá? Então você vai pegar R, vai ser o seu vetor diretor da reta R, e P, um ponto da reta. E nós vamos pegar N, né, o vetor normal, plano π, vai ser o vetor ABC. Primeira coisa que a gente faz é calcular o produto escalar entre os vetores R e N. Se o produto escalar for igual a zero, a reta é paralela ao plano. Se o produto escalar for diferente de zero, a reta e o plano são transversais. Tá? Primeiro caso, se o produto for zero, então você vai pegar um ponto da reta, digamos P, ó, que está aqui, e testar se ele está no plano ou não. Basicamente, você vai pegar suas coordenadas e substituir na equação geral do plano, né? Ou qualquer outra equação que seja dada. Se esse ponto está no plano, satisfaz a equação do plano, né? Então a reta está contida. Se o ponto não está no plano, ou seja, se o ponto não satisfaz a equação do plano, então a reta não está contida no plano. Tá? Ela é paralela e está fora do plano. Segundo caso, né? Então, se o produto escalar for diferente de zero, a reta é transversal ao plano. Aí você vai pegar esses vetores Rn e olhar se eles são LD ou Li. Né? Se eles forem LD, é porque a reta é perpendicular ao plano. Caso contrário, a reta e o plano não são perpendiculares. Certo? Aí, mais uma análise que a gente vai fazer. Aí nos exemplos, a gente vai fazer mais uma análise, tá? Que daí, vocês lembram, eu tô fazendo esse aqui é o conteúdo, mas tá lá no capítulo 16 do livro. Aí no capítulo 15 tem a parte das interseções. Aí no caso em que a reta e o plano são transversais, a gente vai ver como descobrir dá para encontrar a interseção, né, da reta e do plano, olhando sim para as equações, né? Basicamente buscando um ponto que satisfaça as equações tanto do plano quanto da reta. Ok, pessoal? Aí nos próximos vídeos, então, eu vou resolver exemplos, tá? De determinar a posição relativa da reta e do plano. E também nós resolveremos exemplos, né, de encontrar a interseção quando existir, né, de uma reta e um plano. Ok? Bom, esse vídeo ficando por aqui. Aí nos próximos, então, a gente resolve exemplos. Até lá!